devolverá. Então dê ao Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Pai querido. Glória a Deus, que bom poder estar aqui, amém, querido? Que bom poder desfrutar da bênção de estarmos em comunhão e oferecer um culto agradável ao nosso Deus. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia comigo, no texto base das nossas ministrações de terça-feira, já há algumas semanas, Provérbios 1, 20 e 22, mas eu também vou pedir para o Oscar e o Vini deixarem aí no pente, 1 Tessalonicenses 5, 23 também, tá bom, Oscar? Primeiro, Provérbios 1, 20 e 22. Amém? Olha lá o que está escrito. A sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta sua voz. Do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Agora, não, é só até aí. Agora, 1 Tessalonicenses 5, 23, porque isso aqui tem um pouquinho a ver também com aquilo que nós vamos ministrar hoje, dentro da série de mensagens, a pirâmide da sabedoria. O mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, te damos graças, Jesus, por essa noite preciosa que o Senhor preparou para nós. Obrigado pelo teu povo que está aqui neste lugar. Obrigado por aqueles que nos assistem pela internet. E nós, ó Deus, clamamos ao Senhor que nos visite nessa noite por meio da tua palavra. Que eu seja tão somente um canal do Senhor para transmitir ao seu povo, ó Deus, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo agora e nos ouvirão em outro momento, que o Senhor possa falar aos corações, que nós, ó Deus, a cada terça-feira possamos sair daqui mais iluminados no nosso entendimento e mais sábios dentro daquilo que nós precisamos aprender do Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, e te louvo em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Nós estamos numa jornada rumo à sabedoria. Quem quer ser sábio aí? Amém? Você quer encontrar sabedoria? Mas que sabedoria você quer? A sabedoria que vem dos homens ou a sabedoria que vem de Deus? A que vem de Deus, né? Essa é muito melhor do que a sabedoria que vem dos homens, porque a Bíblia diz que a sabedoria dos homens para Deus é... Então nós queremos a sabedoria de Deus, que para os homens é loucura. Mas o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, sabe como fazer para nos distrair no caminho da sabedoria. Ele sabe o que colocar, os obstáculos, ele sabe como nos confundir, ele sabe como nos desviar perfeitamente desse caminho. Então ele vai colocando coisas que procuram nos afastar do caminho da sabedoria, que é o caminho de Deus. Então, irmãos, é certo que a nossa geração, nós deveríamos ser, pela quantidade de informação que nós recebemos, pela facilidade do acesso que nós temos a ela. Quem aqui já foi em biblioteca? Você lembra como é que era? Você chegava lá, você pedia um livro, ou então você mesmo procurava, a pessoa te dava a localização, você ia lá na prateleira X, Y, Z e procurava o livro lá. Então você tinha que ir, colocar na mesa, abre o livro
e você começa a ler, procurar o que você quer no livro, para você então obter o conhecimento. Então, isso fazia você se deslocar da sua casa, ir até a biblioteca, da faculdade, da prefeitura, da escola, ter todo esse trabalho para você poder adquirir conhecimento. Hoje, o acesso a isso está tranquilo, Tudo que você quer saber está aqui na sua mão. Então, diante dessas coisas, nós deveríamos ser a geração mais sábia da história. Mas isso não é uma realidade, como nós temos visto aqui essas terças-feiras. E por que isso? Isso porque a nossa dieta informacional, ela é de péssima qualidade. Aquilo que nós temos consumido na internet, nas redes sociais, mais tem nos atrapalhado no caminho da sabedoria do que tem nos ajudado no caminho dela. E isso não é só porque ela é de péssima qualidade, a nossa dieta informacional, mas também porque ela é variada. Comemos de tudo, sem muita seleção. Mas não é só por isso que ela é péssima. Ela é péssima também porque ela é muito confusa. É muita informação que um fala uma coisa, outro fala outra. Vocês lembram aí, recentemente, na época da pandemia, a bagunça informacional que era a nossa cabeça, não é? Você ligava a televisão num canal, todo mundo estava morrendo. Você ligava no outro, nem todo mundo estava morrendo. Calma, não é assim também. Você ligava em um, meu Deus do céu, não sai de casa, porque se você sai de casa, já era. O outro falou assim, não, calma, não é assim também. Então, eram coisas confusas, mas não só confusas, eram também desconexas. São informações que não se complementam. Não dá para construir um conhecimento e não dá para construir uma sabedoria a partir das informações, da enxurrada de informações que nós recebemos. E a gente tem visto ao longo dessas terças-feiras o quanto tudo isso, eu estou só fazendo pano de fundo aqui para a gente, só se situar, porque às vezes você entrou agora aí, está assistindo pela primeira vez, ou você chegou aqui, está vendo a primeira mensagem. O que eu oriento você? Volta lá e maratona a série de mensagens, amém? Essa maratona é bênção, é ou não é, gente? Glória a Deus, essa maratona vai te ajudar, não vai? Então, se você está chegando agora, eu estou só te dando um pano de fundo para você se situar. E nós vimos aí ao longo dessas semanas o quanto isso tem feito mal à nossa espiritualidade, o quanto isso tem feito mal à nossa alma, à nossa mente, e como isso tem desencadeado em nós enfermidades no corpo. Então, tudo isso, todo esse turbilhão que nós enfrentamos e vivemos, de informações tem nos enfermado e tem nos adoecido. Mas uma das armadilhas mais perigosas, irmãos, que eu vejo em tudo isso, é o estilo de vida que nós estamos vivendo. Porque nós estamos excessivamente apegados ao eu. Todas essas coisas têm feito com que a gente se apegue excessivamente à nossa autoimagem, à nossa própria pessoa, de modo que nos julgamos mais importantes do que tudo e todos, em muitas oportunidades. Então, as consequências desse apego excessivo do eu, tem feito com que eu me afaste das pessoas, tem feito com que eu me torne antipático ao próximo, e aí a empatia diminui, a compaixão diminui, e essa empatia que está escassa em nossos tempos, tem muito a ver com esse excesso de informações e a velocidade com a qual nós nos alimentamos de tanta coisa que nos prejudica. Um escritor, J. Packer, ele diz o seguinte, olha essa frase dele: foi porque o homem acolheu a perspectiva de se tornar a medida e o juiz de todas as coisas que o pecado entrou pela primeira vez no mundo. Por que o pecado entrou no mundo? Porque o homem
acolheu para si a perspectiva de se tornar a medida de todas as coisas, o seu próprio juiz, a sua própria vara de medir. Então nós vivemos em uma sociedade em que a vara de medir somos nós, e não mais Deus, e não mais a palavra de Deus, e não mais aquilo que todos disseram a respeito do conhecimento humano, da sabedoria divina. Então nós vivemos a partir de nós mesmos, como sendo pessoas autossuficientes, e essa foi a nossa ruína lá atrás, e tem sido a nossa ruína hoje também, porque isso, de certa forma, e é a respeito disso que eu quero falar hoje, isso nos dá uma falsa sensação de uma autonomia, de modo que nós estamos vivendo em um tempo de pós-verdade, e uma das coisas que tem acompanhado isso é essa falsa sensação de uma autonomia, aonde todo mundo diz o tempo todo para você o seguinte: olha para dentro de você, segue o seu coração, não reprima os seus desejos, faça tudo o que você tem vontade de fazer, seja quem você quiser ser. E toda essa coisa tem entrado na nossa mente e no nosso coração, e nós sabemos que nós não somos referência de eterno, de absoluto, nós não somos um fim em si mesmo. Se nós confiar, maldito é o homem que confia no... E esse é um texto interessante para isso, porque não é que eu não posso confiar em outra pessoa, eu não posso confiar em outra pessoa num sentido absoluto para minha salvação, porque o homem não pode ajudar a si mesmo, o homem não pode ajudar o outro, ele não tem poder de fazê-lo. E quando eu me julgo autossuficiente, quando eu me julgo uma pessoa com essa falsa autonomia, esse meu comportamento faz com que eu vá me afastando das autoridades, porque elas se tornam incompatíveis com as minhas vontades. E aí nós nos afastamos da família, nós nos afastamos dos nossos professores, nós nos afastamos dos nossos pastores, nós nos afastamos das instituições religiosas, da igreja, porque para nós todas essas instituições passaram a ser uma decepção. E por que passaram a ser uma decepção? Porque não me ajuda a afirmar a minha autoimagem. Então, se um pastor me procura e diz assim: você está errado, você precisa se corrigir porque a Bíblia diz, ele passa a ser um inimigo para mim, porque ele está indo contra aquilo que eu penso ser o certo para a minha vida, então não serve. E o que eu faço? Eu me afasto. Quando um pai e uma mãe procura dar destino para um filho que não quer saber, o pai e a mãe se tornam o que dele? Inimigo. Por quê? Porque não está indo ao encontro dos seus anseios, dos anseios do seu eu, mas está indo contra, está indo de encontro. E quando uma pessoa que se julga autônoma e autossuficiente encontra alguém que confronta ela naquilo que é a vontade dela, ela, o que ela faz? Ela se afasta, e ela julga essa autoridade inimiga dela. Na melhor das hipóteses, elas se tornam secundárias ao eu. Então assim, a minha família é importante para mim, mas não é mais importante do que eu quero. Então se a minha mãe quer para mim uma coisa diferente da que eu quero, é secundário, eu vou fazer aquilo que eu quero. Se a igreja, ela impede
de alguma forma que eu faça a minha vontade, se a Bíblia impede de alguma forma, se Deus impede de alguma forma, se os meus professores impedem de alguma forma que eu estude do jeito que eu quiser, para mim o que mais importa é o que eu quero, não o que ele está falando para fazer. Então, essa falsa sensação de autonomia tem feito com que nós sejamos pessoas que não podemos encontrar contrários. Porque olha como isso acontece. Ter uma opinião invalidada ou criticada por alguém, não é simplesmente você ter contato com alguém que pensa diferente, não. É alguém que está querendo invalidar quem eu sou. Entende o que está acontecendo? Então, se você posta lá uma coisa na internet e alguém fala assim, mentira, isso aí é... Então você não respeita o que a pessoa está falando, que é a opinião dela. Ela pode pensar contrário a você. Você acha o seguinte: essa pessoa está me invalidando. Essa pessoa está anulando a minha identidade. Então eu não posso encontrar alguém que fale contrário àquilo que eu penso, porque eu não só acho que ela está dando uma opinião, ela está na verdade me invalidando. Ela está na verdade invalidando quem eu sou, a minha identidade, porque eu estou tão apegado a mim mesmo, que ninguém pode criticar aquilo que eu penso ou faço. Então, se uma evidência, algo que aconteceu, um fato, se encaixa dentro das minhas preferências, está tudo bem. Então, se o que o meu pastor está falando se encaixa com aquilo que eu penso e é a minha vontade, ok. Se o que o meu professor está falando vai de acordo com aquilo que eu penso, ok. Agora, se for ao contrário, esse fato, essa evidência, essa prova, ela é invalidada. Mesmo que alguém te mostre, você já se encontrou num embate desse, onde você está mostrando um fato para uma pessoa, você está falando para ela que, olha, isso aqui, 2 mais 2 são 4, meu chapa. Mas a pessoa, ela está com ódio do número 4. E ela diz, não é. Eu odeio o número 4. E porque ela odeia o número 4, 2 mais 2 para ela passa a ser 5. E ponto. Porque o que importa é o que eu quero, não o fato em si. Faz sentido isso para vocês, irmãos? Nós estamos vivendo uma geração que tem esse tipo de problema. Então, aquilo que eu estou provando para ela, por A mais B, provoca nela uma ofensa. Ela se sente ofendida por eu estar falando a verdade. Eu mostrei para ela que 2 mais 2 são 4, e eu falei assim, eu não arredo o pé, 2 mais 2 são 4, ela, você está me ofendendo. E aí, o fato dela achar que eu estou a ofendendo, isso faz com que ela crie um álibi para que ela possa, de fato, defender que 2 mais 2 é qualquer outro número menos 4, porque a forma como eu falei ofendeu ela. Então, esse apego excessivo a si mesmo, essa mesma atitude que nós temos diante dos fatos, também vale para o nosso sistema de crenças. Esse tipo de comportamento, ele atinge o nosso sistema de crenças. Aí eu vou te dar um exemplo agora, você vai entender o que eu estou falando. Porque, inevitavelmente, quando a gente se apega excessivamente a isso, a nós mesmos, ao que eu quero, ao que eu penso, ao que eu acho, em algum momento nós vamos cair em contradição. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso.
Então, se você não crê mais numa verdade absoluta, você crê na verdade que você produziu, a hora que essa verdade se contradizer, você tem que criar um subterfúgio para continuar sustentando esse negócio. E isso não é só nas situações da vida, isso passa também para a nossa crença, isso faz parte do nosso cristianismo. E nós vamos gerenciando essas contradições internas dentro de nós, e aí olha o que acontece. A pessoa chega na igreja, ela adota algumas coisas do cristianismo que ela acha interessante. Mas aí ela foi na internet, ela leu sobre o Buda, ela falou, esse Buda é legal, hein? Aí ela viu o signo dela, o que está lá no signo dela, ela fala assim, olha rapaz, isso aqui tem a ver comigo. Então, ela está o tempo todo se contradizendo, de modo que para ela não tem problema ela acreditar em Jesus, porque ele é um cara legal, mas ela vive postando coisa de signo, de astrologia no status dela. Você já viu crente fazendo isso, não? Ó, tá de monte, né? Então o que é isso? Passou para o sistema de crenças da pessoa. Ela não está preocupada com João capítulo 14, verso de número 6, aonde Deus está falando que Ele exige dos seus seguidores fidelidade, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Mas para ela acha tão legal esse negócio de signo, é tão bonitinho, não ofende não. Eu gosto. Mas a Bíblia está dizendo, mas eu gosto, eu vou pôr. Essa frase é tão bonita, mas ela é contra a Bíblia, ô feliz. Não, mas ela é bonitinha, eu gostei dela. Mas ela é contra o cristianismo que você crê. Eu gosto, eu vou pôr. E eu quero ver o pastor vir falar alguma coisa para mim. Eu ponho, estou nem aí. Por quê? Porque o pastor passou a ser secundário. A Bíblia passou a ser secundário. Os pais passaram a ser secundário. Menino, o que você está fazendo? Pai, me deixa. Eu gosto. Me deixa. Eu prefiro assim. Então, vocês conseguem compreender como isso afeta a nossa religiosidade? Então, ao mesmo tempo que uma pessoa ela está se apoiando à proteção, olha só como isso é muito doido. Você consegue perceber pessoas nas redes sociais que ao mesmo tempo que ela está apoiando a proteção dos animais, a carrocinha, quem é do tempo da carrocinha aqui? Carrocinha era osso, né, irmão? Carrocinha passava na rua, via os cachorros de rua aí, ó, punha para dentro. Diziam na minha época que fazia sabão dos cachorros. Na sua época também falava isso? Eu não acho que eles faziam isso. Eu acho que é mentira isso, né, Clarice? Não fazia sabá, tadinho. Já pensou a Bela? Dá para fazer um curso no sábado aqui para fazer sabão, e não é de cachorro o sabão que faz no sábado aqui, viu? Pode ficar tranquilo, é óleo. É óleo, né, Clarice? Então, fica tranquilo que o sabão que a gente está produzindo aqui aos sábados, nos cursos aí que a gente está fazendo, é de óleo, não é de cachorro, tá bom? Mas aí você vê pessoas defendendo a extinção da carrocinha, você não pode fazer mal para os animais, mas ela defende a interrupção de uma vida no ventre. Isso acontece, essa incoerência, para essa pessoa é algo natural. É como se a gente estivesse fazendo isso da mesma forma que a gente muda um canal quando a gente não gosta de um programa. Não é assim quando você está assistindo lá e passa um programa que você não gosta, o que você faz? Quando você está assistindo um vídeo que você acha um absurdo aquele vídeo, o que você faz? Você dá um dislike e sai do vídeo. É ou não é? Então nós achamos fácil manter visões
totalmente contraditória, sem sentir que isso soe como uma incoerência da nossa parte. É como mudar um canal, é como dar um dislike no vídeo. Então essa incoerência passa a fazer parte da nossa vida, sem muitas vezes que a gente perceba o absurdo que isso é. Um outro escritor, Alan Noble, ele diz o seguinte: a nossa resposta a essa incoerência de pensamento é simplesmente fazer outra coisa. Você já foi corrigir seu filho em alguma situação? E ele tipo assim, ele estava tão incomodado com aquela correção, que ele falou assim: não, tá bom pai, tá bom, vou brincar, vou jogar bola. Quem já viveu isso aqui? Vou jogar bola, é tipo assim, ele muda o canal, porque ele não quer te ouvir. Ele muda o canal. O Rafael hoje mudou o canal, né, Rafael? Rafael não mudou o canal? Eu sentei eles ali, eu estou ali dando sermão da montanha. O Rafael: vamos jogar bola comigo, pai? Sei lá o que ele falou. Você vai dar aula na minha escola? É verdade. Você vai dar aula na minha escola, pai? Tipo assim, mudou o canal. Então, irmãos, nós somos assim. Nós não queremos resolver nossos problemas. Quando alguém está nos apertando, nos acuando, a gente simplesmente fala assim, ó, acabou. Desliga uma chave e liga outra. Então essa frase dele aqui é para a gente pensar. Nossa resposta a essa incoerência de pensamento é simplesmente fazer outra coisa. Nós mudamos a estação. Mas nós não queremos parar e pensar nas nossas incoerências. Que a gente uma vez está advogando sobre uma coisa, e daqui a pouco nós estamos falando outra totalmente contrária. Aquele ali já não serve mais, não é uma construção de conhecimento. São conhecimentos convenientes, que me convém. Então, se esse conhecimento me convém, eu defendo ele com unhas e dentes. A partir do momento que ele passou ele não me convém mais, então eu vou me agarrar a outro. Nós cantamos uma música aqui, olha como o nosso cérebro está veloz demais. Nós cantamos uma música aqui da Gabriela Rocha, não cantamos? Quando essa música saiu, misericórdia, fala a verdade, todo mundo gravando antes e depois da sua vida, postando lá. Como que é a música, Daniel? Eu poderia estar, aí mostra quando você estava na bebedeira, quando você estava com a boca torta, em qualquer outro, quando você estava com a sainha, com as camisas toda aberta, todo bagunçado, até de cachorro já fizeram esse negócio, esse meme, né? O cachorro lá todo lascado, aí depois aparece o cachorro na igreja, já viu isso aí, né? Então, o negócio era tanto, que eu já não aguento mais, meu cérebro já não aguenta mais. Você já não enjoou? A gente é assim, enjoa rápido, então ó, essa velocidade, isso aí ó, já não convém mais para nós, mas naquela época, a gente queria ouvir toda vez, 10 vezes, as músicas do encontro, nós estamos ouvindo lá, todo dia está ouvindo, vai ouvir, mas vai chegar uma hora que ninguém vai aguentar mais, porque a nossa cabeça está veloz. Aí irmãos, olha só, esse excesso de autonomia, né, esse excesso de eu, tem gerado tanta confusão na mente das pessoas, que elas vivem em uma espécie de dualismo, e esse dualismo fala a respeito dela contra o seu próprio corpo, no qual o corpo é tratado separado da pessoa. Eu não sou mais corpo, alma e espírito, eu sou uma alma que habita um corpo, e o espírito está em qualquer lugar aí vagando. É desconexo, é um
contra o outro, é um sobre o outro. Então, o nosso corpo é tratado separado do eu e se torna menos importante do que o eu que representa a minha vontade. Então, muitas pessoas rebaixam o seu próprio corpo para um segundo plano. Torna o seu próprio corpo algo inferior, que pode ser usado para propósitos puramente carnais e pragmáticos. E Paulo vai dizer aos Coríntios, no capítulo 6, verso número 19, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e que nós precisamos cuidar dele. Mas o que nós estamos fazendo com o nosso corpo? Nós estamos usando ele para satisfazer a nossa vontade e os nossos desejos. Por isso, irmãos, nós vivemos uma cultura do ficar. O que é o ficar? Eu estou dando o meu corpo para satisfazer o prazer. É por isso que nós vivemos na época do Tinder. Isso para mim é o fim do mundo. O Tinder é a expressão da nossa miséria. Eu não sei o que acontece lá, eu nunca entrei, mas eu já ouvi falar. Mas para mim, uma pessoa que entra só para ter satisfazer a carne, isso para mim é o inferno, é a treva pura. Uma sociedade que aceita um negócio desse, ela está doente, ela está enferma. Então, nós somos essa sociedade da pornografia cada vez mais precoce. E aí a gente olha, irmãos, essa teoria de gênero, o que ela diz? Ela diz que a sua identidade é o que você sente, não o que a biologia sugere. De modo que o único padrão para a identidade é a sua própria afirmação. Eu me identifico como, tanto que você vai preencher uma ficha de emprego hoje, está lá, gênero, e tem lá 300 mil gêneros lá. Porque não é como você nasceu, é como você se vê. Percebe o tanto que nós estamos autônomos e essa autonomia está nos levando para longe da vontade de Deus? Então, se você é, você pode. Se você pode mutilar seu corpo. Se você pode arrancar. Se você pode pôr. Porque o seu corpo obedece suas vontades. Ele não é mais o templo do Espírito Santo. Ele é agora o meu objeto de satisfação e de desejo. Então essa é a cultura em que nós vivemos. Agora esse negócio não pega no campo. Se você prestar atenção, essa é uma coisa que não atinge, por exemplo, a área rural. Por quê? Porque o camarada que trabalha na terra, no campo, ele consegue enxergar o valor que o seu corpo tem para aquilo que ele faz. Então ele sabe que ele tem que dormir cedo, porque ele tem que acordar cedo. Então você olha lá uma pessoa que mora lá na roça, ele vai dormir com as galinhas, não é isso? O ditado não diz isso? Por que ele vai dormir com as galinhas, né, Henrique? Porque ele sabe que no dia seguinte, se ele não acordar cedinho e não estiver bem disposto, o trabalho na roça vai ser árduo. Ele cuida do corpo dele, porque ele sabe que lá na roça ele tem que pôr a bota, ele tem que pôr a calça, ele tem que pôr manga longa. Por quê? Porque tem bicho, tem cobra. Então eu não posso colocar o meu corpo em risco, porque ele é extremamente importante para eu fazer aquilo que eu faço. Então não tem esse negócio de ideologia lá no campo. Você não vê esse negócio aí. O negócio é aqui, ó, na cidade. Porque eles sabem que se ele não cuidar, ele vai ter problema.
E aí, irmãos, simplesmente ele conhece as suas fragilidades, ele sabe as suas limitações. Por isso que uma geração que não tem limites faz do corpo o seu avatar. Ele surra o corpo na esbórnia, ele bebe, ele dorme pouco, ele se mutila, ele vai fazer tudo o que fizer, porque ele acha em algum momento que quando ele perder esse, ele pode comprar outro. Então, o que essa juventude nossa hoje faz consigo mesmo, com o seu próprio corpo, é um negócio muito doido. Quantos que já foram advertidos pelos médicos? Você vai morrer se você continuar bebendo, miserável. Você vai morrer se você continuar fumando. Você vai morrer se você continuar comendo gordura desse jeito. Se você comer doce, sabe? E as pessoas continuam fazendo como se... eu vou morrer mesmo. Vou morrer mesmo um dia. Eu vou me privar do prazer de comer um doce da Kátia. Kátia, um sargadinho. Jamais, eu vou encher a minha cara de sargadinho. Mas se o médico falou que você não pode ficar comendo essas besteiras, que isso é gordura, isso vai entupir tudo suas veias, isso vai dar problema para você. Vou morrer mesmo. Então o desejo vem acima de todas as outras coisas. Agora, irmãos, essa filosofia ela é destrutiva. Essa filosofia ela nos destrói. Essa falsa sensação de autonomia, ela destrói sociedades inteiras. Sabe por quê? Porque a verdade de uma pessoa inevitavelmente vai se chocar com a verdade de outra. E quando isso acontece, quem ganha? Quem tem mais poder. Então, quando um presidente fala, esse país aí é meu. Mas como assim é seu? Eu sou o presidente desse país aqui. Não, mas agora eu decidi que ele é meu. Essa é a minha verdade. Não, então se você quiser vir, você vai ter que brigar comigo, porque eu não vou abrir mão. Aí quem vence? Quem tem mais poder. Porque duas pessoas com opiniões contrárias, cada uma com a sua própria verdade, não querendo saber a verdade correta dos fatos, gera uma guerra por causa disso, e vence quem tem mais poder. Então, o ser humano que é o seu próprio soberano, uma hora vai cansar disso, uma hora a conta chega, uma hora a gente vai cansar de fazer só o que a gente quer, porque a gente vai parar e perceber que a gente virou uma ilha. Nós viramos uma pessoa com carreira solo. Alguém que está sempre fazendo a sua própria vontade, ela não tem amigo. Já parou para pensar nisso? Porque o que é a amizade? A amizade é o confronto, é o conflito. Nós estamos falando ali agora na portaria, né? O irmão estava falando assim, um irmão olhou para mim e falou, e essa barriga desse tamanho aí? Aí eu falei assim, misericórdia, vou correr, vou fazer um exercício. Falei, olha que bênção, se não tivesse o irmão para falar que estava barrigudo, não ia melhorar a saúde, entendeu? Então você pode achar isso ruim, você pode achar isso muito invasivo, mas é na comunhão, irmãos, que o Senhor ordena e é na comunhão que Deus trabalha as nossas debilidades, as nossas fraquezas, os nossos defeitos. Agora, quando você é uma ilha e só faz aquilo que você quer, quem te corrige se você é o seu Deus? Quem te dá conselho se você é o seu Deus? Só que uma hora essa soberania vai te cansar, porque ninguém pode ocupar o lugar que é só de Deus. O homem não suporta uma glória, porque ele não foi feito para a glória.
Você pode olhar aí os famosos aí que morreram das formas mais trágicas que podia, pessoas talentosíssimas, mas foram colocadas num patamar de Deus e receberam isso como se eles de fato fossem Deus. Veja o que aconteceu com eles. Definharam, sabe por quê? Porque o homem não suporta a glória, ele não foi feito para a glória, ele foi feito para dar glória, não para receber glória. Então, essa ideia de autonomia, ela é tola, estranha e mortal, porque nós precisamos uns dos outros para sobreviver. Cristo nos libertou para que verdadeiramente fosse livres. Isso não significa independentes, mas sim interdependentes. Interdependentes de quem compreendeu que se não estiver ligado à videira não pode dar fruto, porque sem Deus nada podeis fazer. Então, irmãos, em uma cultura de pós-verdade, a única que importa é aquela de sempre, porque Ele era, é e sempre será. Então, em uma cultura de autonomia do eu, acima de tudo e de todos, que nós possamos olhar para o João Batista e contemplar as suas palavras sobre Jesus, quando ele disse: Ele é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Então, em uma cultura que subjuga o seu corpo ao prazer a todo custo, que nós possamos ouvir as palavras de Paulo soando, que Deus deseja de nós um culto racional, onde nós possamos oferecer a Ele os nossos corpos, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Fuja dessa autonomia destrutiva, porque Cristo nos libertou para que nós verdadeiramente fôssemos livres, não independentes. Nós estamos ligados a Ele, sem Ele nada podemos fazer. Então, que nós possamos compreender essas verdades, e a partir da próxima semana nós vamos começar a construir um caminho de sabedoria. Quais são as nossas fontes para adquirir sabedoria? Nós vamos começar a falar um pouquinho a respeito de fontes que vão nos garantir a sabedoria que vem do alto. Amém? Vamos colocar de pé? Aleluia. Eu quero orar com você nessa noite. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Ore comigo. Curva a sua cabeça, busque a Deus dentro daquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração. De repente você foi tocado por algum momento, por alguma palavra, por algum trecho dessa mensagem. E você precisa orar diante de Deus e falar com Deus a respeito dessas coisas. Então que você possa aproveitar esse momento para isso, para que você possa orar, buscar a face de Deus, entregar o seu coração a Ele. Pai amado, nós nos colocamos na Tua doce presença, a presença de um Deus que é soberano, e que nos ama, e que não se agrada em nos ver da maneira, ó Deus, em que nós nos encontramos. Um Deus que não se agrada com o egoísmo, um Deus que não se agrada com o orgulho, um Deus que não se agrada com essa soberba que tem tomado conta dos homens do nosso tempo. Embora, ó Deus, tudo isso que nós estamos vivendo foi pré-anunciado, eu sei que essa não é a Tua vontade, mas é o caminho que os homens escolheram. Nos ajuda a tomar o caminho de volta, Deus, um caminho de arrependimento, um caminho de sabedoria, um caminho de entendimento, um caminho onde nós vamos nos submeter à Tua vontade, aos Teus desejos, ao Teu governo. Nós vamos nos submeter àquilo que é maior do que nós.
Nós não vamos nos achar maior do que o Senhor, nós não vamos nos achar maior do que os nossos irmãos, pelo contrário, nós vamos nos submeter ao teu senhorio, e vamos viver em paz com os nossos irmãos, uns com os outros, ajudando uns aos outros nos seus caminhos, nas suas dificuldades, orando uns pelos outros, abençoando uns aos outros, lutando uns pelos outros. Nos livra dessa soberania maldita, Deus. Nos livra dessa autossuficiência que nos engana e nos destrói. Nós não queremos ter o controle, porque nós não somos bons o bastante para ter o controle. Nós queremos ceder a Ti o controle, porque nós sabemos que o Senhor tem uma vontade para nós que é boa, perfeita e agradável, e a ela que nós queremos nos submeter. A autonomia que nós queremos ter é a autonomia que nos leva a escolher pelo melhor que o Senhor tem para nós. É a autonomia que sabe que não é mais preso pelo pecado, mas agora está preso aos grilhões do Teu amor, às correntes que o Teu amor, ó Deus, nos dá, as cordas de amor que nós estamos presos no Senhor, é o cordão que não se quebra, é a terceira dobra que nos cuida, que nos abençoa, que nos liberta, que nos protege. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que nessa noite possamos entender que é preciso submissão, que é preciso reconhecer que sem Ti nós não somos nada, para que nós possamos começar a trilhar um caminho de uma autonomia saudável, não a autonomia que nos destitui de todos e de tudo, mas a autonomia que nos faz escolher a partir da Tua palavra, da Tua vontade. É o arbítrio restaurado para que nós possamos escolher o caminho bom, o caminho do Senhor. Eu oro e Te agradeço em nome de Cristo Jesus, e a igreja do Senhor diga amém. Glória a Deus. Pode se assentar por um minuto. Eu quero dar aqui alguns avisos, Pastor Éder, vamos orar pelo Pastor Éder, irmãos. Pastor Éder comeu alguma coisa que lhe fez muito mal e ele não está bem, e nós vamos orar por ele. A irmã Vitalina, Deus te abençoe, Vitalina, a nossa irmã que nos assiste aí de forma assídua. Vitalina está agradecendo as orações na live, pois o seu filho Gerson obteve uma grande melhora. Que bênção! 8 meses vendo o poder da oração na vida da sua família, amém? E o Eduardo, esposo da Martinha, também pede oração. Vamos orar pelo Eduardo, e vamos orar também pelo Éder, e vamos orar pelo... O Eduardo é esse da igreja de Osasco ou não? É ou não? É outro? Tá, da Marta. Que Martinha eu não associei. Ele também passou mal, ontem, teve que ir às pressas para o hospital, esposo da Marta, pai da Aline. Então nós vamos orar pelo Eduardo, da igreja lá de Osasco, é isso, né, Andressa? Vamos orar pelo Eduardo também, que está internado, o estado dele é um pouco grave, mas nós cremos no poder da oração, e nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo aqui. Curva a sua cabeça, ore comigo pelo pastor Éder, e pelo o Eduardo, esposo da irmã Marta, e pelo Eduardo da igreja de Osasco, Jardim das Flores. Pai, nós queremos colocar essas vidas diante da Tua presença. Clamamos ao Deus que é um Deus de saúde, clamamos ao Deus que é um Deus de milagre. Então, ó Deus, nós clamamos por um milagre na vida do Eduardo, que está hospitalizado, Deus, em estado grave. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para ir e visitar o Eduardo naquele lugar, restaurar a saúde dele, contrariar a prerrogativa dos médicos e trazer vida, Senhor, aonde há a eminência da morte. Nós profetizamos a vida, porque Tu és o Deus da vida. Toma, Pai, o Eduardo, esposo da Marta, nas Tuas mãos,
cura o teu filho, abençoa o teu servo, vai com a tua mão de poder sobre ele e sobre a saúde do teu servo, assim também como nós oramos pelo pastor Éder. Deus, tira, Senhor, toda intoxicação, toda inflamação, tira todo o mal, Senhor, do organismo do teu servo, é o que nós te pedimos, em nome do teu filho Jesus. E a igreja do Senhor diga amém e amém. Glória a Deus. 2 avisos rápidos para a gente encerrar. Sábado agora, dia 16, nosso encontro de mulheres. Glória a Deus. Vagas, esgotou, a não ser que a gente bota mesa lá na rua. Por isso, irmãos, olha só, presta atenção, hein? Hoje, à tarde, eu e Clarice estávamos conversando com um casal de amigos e conselheiros nossos. Irmãos, e assim, a gente, na multidão de conselhos, eu quero desafiar a igreja. Nós vamos marchar naquela terra lá, 7 voltas naquela terra lá, e Deus vai abrir as portas, em nome de Jesus. Amém? O desafio é maior do que a nossa capacidade. O desafio é maior. Mas a gente tem um Deus que pode todas as coisas. E ele disse para mim assim: varão, você lembra quando eu fui para o galpão lá da rua tal? Eu falei, lembro. Disse assim, estava só Jesus também. Nós gastamos 120 mil lá. E Deus trouxe provisão. E nós marchamos em torno daquela terra. E Deus abençoou. Nós vamos marchar, hein? Domingão, você fica esperto aí que nós vamos... Provavelmente vai ser a semana que vem. Nós vamos marchar a semana que vem naquela terra e Deus vai bradar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, se você passar, quero convidar você, desvia o seu caminho. Às vezes você vai para casa, desvia, volta, sobe, profetiza sobre aquele lugar e aí depois volta, pega a raposa e vai embora. Amém? Glória a Deus. Deus, irmão, se Deus fizer, se Deus quiser, irmão, não tem ninguém que impeça, em nome de Jesus. Então, você que deu o seu nome, vem aí, organiza você aí com sua mesa aí, 19 horas, sábado, chá das mulheres. Amém? Pastora Vivi, ia vir como é que é o nome dela, desculpa? Então, pastora Vivi vai estar aqui, pastora Viviane Lima vai estar ministrando a palavra. Olha só, e dia 22, está chegando, hein, gente? Puxa vida, está chegando, hein? Está chegando. Mais 10 dias aí, nós vamos para o nosso encontro com Deus. Se eu não me engano, nós temos 10 vagas mais, né, Oscar? É isso? 10 vagas. Então, o que você está esperando? Corre, porque as vagas estão acabando e nós vamos ter um encontro poderoso com Deus. Irmão, nós estamos orando. Você que é da igreja, a liderança já está desde o dia 1º orando e jejuando. Você que é da igreja, ore e jejue também. Separe pelo menos um dia da sua semana para fazer isso e peça para que Deus alcance vidas, traga salvação. Peça para que Deus desça o céu sobre aquele lugar e toque a vida de pessoas. Olha que coisa linda, que bênção, hein? Vai ser um tempo glorioso. R$160. Nós vamos sair daqui às 19 horas, é a recepção, e está marcado para a gente sair às 20 em ponto, mas eu gostaria de sair antes, tá? Então nós vamos organizar as pessoas aí no ônibus e nos carros. Então, quanto antes você puder chegar, melhor. Às vezes você está trabalhando, só chega então não tem problema, mas 8 horas é o horário limite. Então, se você não consegue chegar antes das 8, você fala com o chefe, dá um jeito lá, sai um pouquinho mais cedo esse dia, porque nós vamos sair impreterivelmente 8. Se a gente encher o ônibus antes das 8, manda o ônibus embora, tá bom? Porque está previsto para chegar lá 9h30 e nós vamos ter direto programação. Então, 9h30 chegou lá, vai direto para o templo. Amém? Então, pode pagar em 2 vezes no cartão de crédito, sem juros. Essa igreja é uma bênção, né? Baratinho e dá para pagar ainda parcelado. Estamos igual as Casas Bahia.
Até o dia 15, a Fernanda está falando ali, ó. Já está terminando os prazos também, né? Até o dia 15. Então, não esquece de fazer a sua inscrição, até sexta-feira. Vamos colocar de pé? Amém? Esqueci de nada? Glória a Deus. Estenda a sua mão. Quero abençoar a sua vida, sua casa. Quero abençoar os seus filhos, amém? Os seus filhos vão ser uma bênção para a glória de Deus. Amém? A descendência do justo é uma descendência poderosa em Deus. A sua descendência vai ainda, em nome de Jesus, eu profetizo que a sua descendência, irmãos, vai ser muito usada por Deus nessa geração, para a glória do Senhor, amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça preciosa do seu Filho Jesus, e as doces e benditas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos aqueles que amam e invocam o nome do Senhor. O povo de Deus diga amém. E 2023 é o ano da multiplicação. Glória a Deus. Não vai embora sem dar um abraço em todos os seus irmãos. Seja muito bem-vindo, Andressa. Glória a Deus. Deus te abençoe. Boas-vindas. Deus abençoe você que nos assistiu aí pela internet. Curta, compartilhe, comente. E Deus te abençoe poderosamente.